Salve galera! Meu nome é Anderson e este é o canal A Arte da Matemática. Na aula de hoje nós falaremos sobre limite fundamental exponencial, parte 2. Caso você não tenha assistido ainda a parte 1, eu deixarei nos cards para que você possa clicar e ver lá. Segue junto! Galera, eu gostaria de avisar que a partir de agora nós teremos vídeos exclusivos para os inscritos. Eles vão estar nos vídeos não listados. Na aula de hoje nós começaremos com um exercício da parte 1 sobre os limites fundamentais exponenciais, que é a questão de número 9. Eu vou colocar mais alguns pontos que eu acho importante a respeito desse tipo de exercício. Eu vou salientar algumas propriedades que são as seguintes. Se eu tenho 5 terços elevado ao quadrado, eu posso multiplicar o numerador e o denominador por o mesmo número. No caso, se eu multiplicar 5 multiplicando por 2 e o 3 multiplicando por 2, o valor de ambos são iguais, são equivalentes. Porém, se eu dividir 5 dividido por 2 e o denominador, o 3, dividir por 2 e elevar tudo isso aqui ao quadrado, essas três igualdades vão chegar ao mesmo valor. São propriedades, até porque se eu cortar, eu vou ficar o 2 com 2, eu também vou voltar para os 5 terços, certo? Se eu cortar o 2 com 2, eu vou ter 5 terços. Não há perda, certo? Só para salientar, para que possamos entender a resolução desse exercício. Caso você já saiba isso, desconsidere essa explicação. Se nós temos também um exemplo x mais 7 elevado ao quadrado, se eu retirar para fora em evidência x, eu preciso manter o quadrado também retirar para fora, certo? Então eu vou ficar com 1. E x, se eu retirei um x em evidência, o 7 vai aparecer no denominador um x, certo? E tudo isso vai estar ao quadrado, certo? Bom, feitos os comentários sobre essas propriedades, vamos ao exercício. Observe que se nós temos um x no numerador e um x no denominador, se nós diminuirmos menos 2 sétimos de mais infinito, aqui, ou seja, mais infinito, menos 2 sétimos, substituindo, e mais infinito, mais 1 elevado a mais infinito, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, logicamente, mais infinito sobre mais infinito elevado a mais infinito. Certo? Então nós temos uma indeterminação. Precisamos achar outro método para resolver isso. Observe que, como visto anteriormente, nós podemos dividir o numerador e o denominador por x, certo? Então, é isso que faremos. Dividiremos o numerador e o denominador por x. Além disso, vamos dividir. A divisão dos limites é o limite da divisão, certo? Então, nós podemos dividir aqui limite quando x tende a mais infinito de x
menos 2 sétimos, certo? Dividimos por x. E tudo isso elevado a x, certo? Então, dividimos o outro limite, que é o x mais 1, quando x tende a mais infinito, de x mais 1 dividido por x. Certo? Vamos trabalhar então um pouquinho mais essa divisão aqui. Limite, quando x tende a mais infinito, aqui eu dividi por x, certo? Então vamos fazer o seguinte. Dividir por x é o mesmo que multiplicar por 1 sobre x, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Então nós temos o limite de x menos 2 sétimos elevado a x, certo? Vezes 1 sobre x elevado a x, certo? Se nós multiplicarmos aqui, nós vamos resultar em um valor, né? Esse valor aqui, nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos pegar o limite quando x tende a mais infinito e podemos separar em duas frações. Nós podemos ficar com x sobre x mais 1 sobre x dividido por x. Podemos simplificar, né, o x com o x e vamos ficar com Euler, né? A gente sabe que esse é o limite fundamental exponencial. Aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o limite, nessa parte aqui, limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x vezes x. Observe que vamos ter x sobre x e simplificando nós vamos ter 1, certo? Menos 2 sétimos de 7 vezes x, 7x. Ok? Tudo isso elevado a x, porque temos aqui x e o x como expoente. Tá? Embaixo, a gente já sabe que vamos ter o resultado Euler, certo? Então vamos já deixar a letra E aqui. Observe que esse limite a gente pode resolver da mesma forma que vimos anteriormente. Limite quando u tende a mais infinito. Nesse formato podemos substituir por u, que vai ficar 1 sobre u elevado a u. Isso é igual a isso. Certo? Então nós temos, fazendo a substituição dessa variável, menos 2 sétimos de x é igual a, essa fração é igual a 1 sobre u, certo? 1 sobre u. Então nós temos que 7x é igual a menos 2u, certo? E x vai ser igual a menos 2. Eu reescrevi aqui em cima para que possamos continuar aqui embaixo. Então, substituindo em função da variável u, nós vamos ter limite quando u tem a mais infinito de 1 mais menos 2 sétimos de x é igual a 1 sobre u. Então, em função da variável u, vamos ter 1 sobre u. E x é igual a menos 2u sobre 7, certo? Menos 2 sétimos de u. Passando u para cá, da mesma forma, e tudo isso aqui dividido por Euler. Passando u para cá, nós vamos ter também um Euler,
elevado a menos 2 sétimos, certo? Então nós vamos ter Euler elevado a menos 2 sétimos dividido por Euler. O que acontece aqui? Nós vamos ter então Euler elevado a menos 2 sétimos. Isso aqui passa para cima multiplicando, certo? Vai multiplicar, porém com o sinal negativo, né? Menos 1, é isso? Com menos 1, certo? E resolvendo aqui essa fração menos 2 sétimos menos 1, nós vamos ter, ó, menos 2 sétimos menos 1. Isso aqui é igual a menos 9 sobre 2. Então a resposta do limite vai ser Euler elevado a menos 9 sobre 7. Certo? Ou 1 sobre Euler elevado a 9 sétimos. Ambas as respostas estão corretas, certo? E essa seria a resposta da questão número 9. Na questão número 10, nós utilizaremos boa parte desta questão para a resolução. Observe que na questão de número 10, se substituirmos, nós vamos ter infinito sobre infinito dividido por infinito. Vamos ter infinito. E isso é uma indeterminação. Então, nós temos que utilizar algum artifício. A sacada aqui vai ser a seguinte. Nós vamos colocar aqui limite quando x tem ao mais infinito. Podemos colocar em evidência o 2 aqui no numerador. 2, né, que multiplica apenas x, e mais 3 dividido por 2. Tudo isso elevado a x. E quando retiramos o 2, convém lembrar que ele leva o expoente junto, o expoente x, certo? Então nós temos 2 elevado a x, que multiplica x mais 3 sobre 2, tudo elevado a x. No denominador, nós vamos ficar com x mais 1. Na questão anterior, nós verificamos que x mais 1 é igual a Euler, certo? X mais 1 elevado a x, né? Certo? Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos dividir em dois limites. Então, vamos fazer isso. Nós ficamos com o limite quando x tende a mais infinito de 2 elevado a x vezes o limite quando x tende a mais infinito de x mais 3 dividido por 2 elevado a x, certo? E tudo isso, né, dividido. Eu vou pegar o hidrocor de outra cor aqui pra gente. E tudo isso dividido por, como a gente já viu aqui, isso aqui é igual a Euler. Vamos colocar direto. Observe que nós poderíamos resolver isso aqui e nós íamos ficar com Euler sobre 3 sobre 2. Euler que divide 3 sobre 2. Porém, nós observamos que aqui nós vamos obter Euler no segundo limite. Só que esse limite ele explode, porque 2 elevado ao infinito é infinito.
Então nós vamos ter alguma coisa do tipo infinito vezes Euler elevado a alguma coisa. Então o resultado dessa questão nem precisa resolver essa segunda parte, ele vai ser infinito mais infinito. E essa seria a resposta da questão número 10. Uma questão um pouquinho diferente. O que nós podemos fazer aqui de manipulação? Nós podemos colocar em evidência o x ao quadrado, certo? Observe que, então, nós podemos colocar x, vamos copiar tudo, né? Limite, quando x tende ao mais infinito. No numerador aí vai ficar x ao quadrado elevado a x ao quadrado, certo? Que multiplica 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x ao quadrado, certo? Dividido por x ao quadrado elevado a x ao quadrado sobre 1. Observe que o x ao quadrado daqui foi o que eu retirei da evidência. E ele trouxe consigo o expoente de todo o fator, certo? Então nós temos 1, extraindo, né, do denominador, menos 2 sobre x ao quadrado, e tudo isso também é elevado a x ao quadrado, certo? Observe que o x ao quadrado eu posso cortar com esse x ao quadrado elevado a x ao quadrado. Então, nós ficamos com apenas essa fração aqui. Esses dois fatores, do numerador e denominador. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o de sempre. Vamos transformar ele no limite, numa troca de variável para u. No modelo 1 mais 1 sobre u elevado a u. Certo? Então, o que nós temos aqui? 1 sobre x ao quadrado, certo? 1 sobre x ao quadrado vai ser igual ao quê? Igual a 1 sobre u. Certo? Então, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que x é igual a, certo? Que isolando, vamos ficar com raiz de u. Aqui a gente vai ter, para o numerador, raiz de u. Para o denominador, nós temos que menos 2 dividido por x ao quadrado é igual a 1 sobre u. Certo? Então nós vamos ter x ao quadrado, observe, x multiplica, menos 2u. E isso é igual a x igual a raiz de menos 2u. Certo? Ok. Podemos, substituindo então, nós vamos ter limite quando u tende a mais infinito de 1. Vamos substituir aqui, né? 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre u elevado a u. Certo? E menos 2 sobre x ao quadrado é também 1 sobre u. Então nós temos 1 mais 1 sobre u. Porém, o x do numerador é raiz de u, certo? Então nós temos raiz de u. Observe que o x está elevado ao quadrado, então vamos ter raiz de u elevado ao quadrado. E no denominador, aqui, era o denominador,
nós temos que o x ele vale raiz de menos 2u. Então nós vamos ter raiz de menos 2u, certo? Tudo elevado ao quadrado. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Extraindo essa raiz, nós vamos ter, obviamente, aqui nós vamos ter um u. E aqui, extraindo a raiz, nós vamos ter menos 2u. Certo? Aqui nós podemos reescrever da seguinte forma, nós podemos passar esse u para cá e elevar tudo a menos 2. Isso aqui vai ser igual a Euler, observe que é a mesma coisa, isso aqui vai ser igual a Euler, certo? Então nós vamos ter Euler no numerador e Euler elevado a menos 2 no denominador. Passando o denominador para cima, nós vamos ter um Euler positivo, né? Muda de sinal. Então vamos ter Euler elevado a 2. Aqui implicitamente nós temos 1, então o resultado vai ser Euler elevado a 3. E essa seria a resposta da questão número 11. Na questão de número 12, nós temos o que alguns chamam de um segundo limite fundamental exponencial. Porém, eu chamo de limite fundamental exponencial, porque fazendo as devidas substituições, ele recai no limite fundamental. Observe que, se nós tivermos aqui um limite do tipo, se substituirmos isso aqui pela variável, vamos utilizar a variável u novamente. Vamos utilizar a variável t. T é igual a 1 sobre x. Certo? O que acontece? Se eu tenho x tendendo a mais infinito, certo? Observe que se eu tiver o x tendendo a esse zero pela direita, ou seja, 0 mais, observe que o resultado de t, quando eu tiver um número muito pequeno no x, pela direita, eu vou ter o t igual a mais infinito, certo? T vai tender a mais infinito. Porém, se eu tiver um x tendendo a 0 pela esquerda, observe que eu vou ter um número muito pequeno. E um número muito pequeno dividindo 1 vai ser menos infinito, certo? O t vai tender a menos infinito. Fazendo essas considerações, nós podemos observar e substituir ali limite quando t tende. Vamos trocar por infinito, certo? Tanto faz mais ou menos infinito, como já vimos, é a mesma coisa. Então vamos colocar apenas infinito, certo? 1 mais o x, se substituirmos aqui, nós vamos ter 1 sobre t, certo? Como vimos aqui, ó, x vai ser 1 sobre t. Se resolvermos essa equação, e observe que se resolvermos 1 sobre x, a gente já viu aqui que é igual a t, certo? Então, observe que isso aqui é um limite fundamental exponencial. Então, sempre que tivermos
um limite no formato limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x, também isso vai ser igual a Euler. Ambos os limites são igual a Euler, tanto pela direita como pela esquerda, assim como o mais infinito e o menos infinito. Certo? Essa seria a resposta da questão número 12. Na questão do número 13, nós temos também o chamado segundo limite fundamental exponencial. Nós podemos reescrever esse limite da seguinte forma: limite quando x tende a zero. Esse 2x a gente pode passar para lá e o 1 para cá, certo? Para ficar melhor para trabalharmos. 1 sobre x, certo? O que podemos fazer aqui? Nós podemos admitir que 2x é igual a t. Então, t, ou melhor, x é igual a t sobre 2, certo? Substituindo então esse expoente aqui, ó, resolvendo, nós temos que 1 sobre x. Porém, o x é t sobre 2, então nós temos 1 sobre t sobre 2. Isso é igual a 1, né, que multiplica 2 sobre t, certo? Então, isso aqui é igual a 2 sobre t, certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu fiz aqui. Então nós vamos ter 2 sobre t. Pô, vamos reescrever aqui do lado. Para a troca de variável, em função de t, nós vamos ter limite quando t tende a zero de 1 mais 2x elevado. Isso é igual a 1 sobre x, vai ser igual a 2 sobre t. Então vamos colocar 2 sobre t, certo? O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos extrair, né,